Vivemos num mundo, numa sociedade e, por que não dizer, também numa igreja que sente inúmeras dificuldades. Hoje fala-se apenas e só em crise. Fala-se de crise económica, fala-se de crise política, fala-se de crise no emprego, fala-se de crise em tantas situações. E, no entanto, todos buscamos uma solução, todos buscamos respostas, todos buscamos novos projetos, novas formas de ser, novas formas de estar, para superar esta crise ou estas crises que tanto se falam. No entanto, quase que tudo se resume basicamente à economia. A grande crise, a profunda crise do mundo é sem dúvida uma crise económica. As pessoas não têm dinheiro, as pessoas não têm emprego, as pessoas não têm habitação condigna. E resumimos tudo isto apenas e só a um problema económico. Diria um problema de algibeira. No entanto, se aprofundarmos um pouco mais, teremos de perguntar-nos, interrogar-nos, mas porquê crise económica? Mas porquê uma crise política? Porquê crise profissional? O que é que está por trás destas crises? Bom, ao falar-se tanto de crise, esquecemos-nos que talvez a maior crise é a crise de valores, é a crise de princípios, é a crise de ideais nobres, de ideais profundos. Talvez não será uma razão para a crise ou para as nossas crises as injustiças sociais, as desigualdades, a falta de sentido dos outros? Não será que por trás desta crise ou destas crises está uma crise de família, uma crise de identidade, uma crise de ser? E poderíamos dizer também, e por que não, uma crise de fé. Ao fim e ao cabo, e é a minha convicção, a grande crise é uma crise de valores, uma crise de princípios. Precisamos de uma geração que se acende, que se baseie, que se alicerce nos valores preconizados por Jesus Cristo. São os valores da humanidade. Quer seja-se cristão ou não, os valores que Jesus nos traz e nos apresenta no Evangelho são valores, são propostas humanas, verdadeiramente humanas e que nos transformam em humanos. A justiça, o sentido dos outros, a paz, a verdade, não serão as grandes respostas para a nossa crise? Certamente que todos dizemos é verdade, mas eu não tenho dinheiro. É verdade, mas eu não tenho emprego. E se todos vivêssemos os verdadeiros valores? Os valores que nos trazem esta capacidade de resposta, esta capacidade de adquirir algo de maior e de mais nobre, como o sentido dos outros, como a responsabilidade. Hoje, como diz o ditado, a culpa morre solteira. Praticamente ninguém é condenado pelas injustiças, ninguém é condenado pela corrupção, ninguém é condenado por tantas e tantas situações. Isso deve-nos fazer pensar. A família não será uma instituição em crise quando os pais não têm tempo para estar com os filhos, quando os filhos não têm oportunidade para estar com os pais, quando os pais vivem dramas da separação e os filhos são os grandes, são aqueles, os maiores prejudicados, os grandes prejudicados no meio destas dificuldades. Quando se esquece o filho na escola, quando não somos capazes de dar a atenção, o carinho, o respeito, quando não somos capazes de transmitir a responsabilidade, o sentido de coesão familiar, aí está um momento de crise. Quando os cristãos não são capazes de assumir a sua identidade, quando não são capazes de viver o Evangelho que eles escutam, refletem e até rezam nas Eucaristias aos domingos, quando os cristãos não são capazes de sair das portas das igrejas e viverem aquilo que celebraram, aquilo que proclamaram dentro da própria igreja, não será isso uma crise? Quando se cometem tremendas injustiças, quando se tira aos que não têm e dá-se aos que muitos já têm, quando uns têm muito e outros não têm nada, quando uns têm salários exorbitantes e outros quase não têm o indispensável para viver, quando uns têm 4, 5 carros, 5, 6, 7 condutores, quando uns têm tantos polícias ao seu dispor, às vezes precisamos pagar para ver um polícia nas nossas ruas. Quando há tantas situações que nós vemos, que nós assistimos, de injustiças, de irresponsabilidades, de corrupção, mas muitas vezes compactuamos, porque até nos dá um jeito. Não será isso a verdadeira crise? Não será essa a raiz de todas estas crises?
E soluções. Mais do que dinheiro, nós precisamos de respostas concretas, de verdade, de justiça, de autenticidade, de família, de sentido dos outros. No sentido da responsabilidade no servir o outro. No sentido da responsabilidade de administrar o bem que não é meu, mas é de todos. O sentido da responsabilidade e da consciência de vivermos cristalmente aquilo que nós professamos na nossa fé. Nós precisamos dar um salto qualitativo. A resposta não está nos outros. A resposta não está numa mudança de ideologias, numa mudança de políticas. Também poderá estar. A grande resposta está em deixarmos um bocadinho de lado as crises que tanto fala e darmos resposta às verdadeiras crises, que são crises de valores, crises de princípios. Aí está a solução. Reflita sobre isso.